senhores, são 18 horas e 5 minutos, sob a proteção de Deus, com a participação dos vereadores presentes nesse plenário, do acompanhamento do público que nos assiste. Declaro aberta a 37ª sessão ordinária, nesta terça-feira, dia 23 de junho de 2015. Cumprimento os senhores vereadores. Hoje nenhuma vereadora ainda em plenário, mas logo estarão chegando, não tenho dúvida nenhuma. E também aos que nos assistem, estão aqui, nos assistem por TV, internet, a todos, boa noite. Sejam bem-vindos. Já que o vereador Cleito está na tribuna, peço a gentileza do mesmo fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Agradecendo o auxílio da vereadora Ana Carolina, a palavra de Deus nos diz o seguinte em Jó, capítulo 22, versículo 21. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Palavras do Senhor. Agora, com a presença das senhoras vereadoras e de todos os senhores vereadores, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nosso primeiro secretário, por gentileza, faça a leitura do expediente. Obrigado, senhor presidente, vereador Luiz Carlos Pissetti, nobres vereadores, vereadoras presentes no plenário, a todos vocês que nos acompanham, prazer tê-los conosco sempre, aos valorosos funcionários da casa, à imprensa e a todos vocês em seus lares, a todos eu desejo uma excelente noite. Correspondência recebida de diversos. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, o gabinete do senhor prefeito Jandir Bellini, em resposta às indicações. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, o gabinete do senhor prefeito Jandir Bellini, encaminhando para o conhecimento e avaliação do presidente da Câmara, cópia do ofício 510 de 2015 da Câmara de Vereadores de Tubarão, Santa Catarina, através do qual solicita apoio ao requerimento 457 de 2014. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, a Secretaria da Pesca e Aquicultura, convidando para debater a pesca em nossa região com um seminário, O Futuro da Pesca, a realizar-se nos dias 23 e 24 de junho, às 9 horas da manhã, no auditório do Sindip, sito a Rua Lauro Miller, número 386, bairro Centro. Da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em resposta ao requerimento 42 de 2015, de autoria do vereador Paulo Manuel Vicente. Do Ministério dos Transportes, em resposta ao requerimento número 174 de 2015, de autoria da mesa diretora, subscrito por todos os vereadores da Casa. Da Secretaria de Estado da Fazenda, convidando para o evento Santa Catarina Acelerando a Economia, onde será lançado o Programa Catarinense de Energias Limpas, SC Energia, que será realizado em 24 de junho de 2015, às 14 horas, no Teatro Governador Pedro Ivo, em Florianópolis. Da Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais, Abrascan, convidando para o 30º Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e o 10º Encontro Nacional de Vereadores, que acontecerá dia 30 de junho e dias 1, 2, 3 e 4 de julho de 2015, no Teatro Juarez Machado, em Joinville. Da Secretaria de Estado da Fazenda e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, convidando para o evento Santa Catarina Acelerando a Economia, onde, na ocasião, será lançado o Programa Catarinense de Energias Limpas, SC Energia, que acontecerá no dia 24 de junho de 2015, às 14 horas, no Teatro Governador Pedro Ivo, em Florianópolis. Da Presidência da República, em resposta ao requerimento 186 de 2015, do vereador Oswaldo Olávio Mafra. Do Senado Federal, em resposta ao requerimento 42 de 2015, do vereador Paulo Manuel Vicente. E do gabinete do vereador Antônio Aldo da Silva, o vereador Tonho da Grade, informando e justificando a sua ausência na presente sessão ordinária. Matérias do Executivo que baixa as comissões nesta noite são 2. Primeiro, o projeto de lei complementar número 13, de 2015, acresce e altera dispositivos na Lei Complementar número 150, de 12 de março de 2009, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo no município de Itajaí e estabelece outras providências. E o segundo e último do Executivo é o projeto de lei ordinária número 108 de 2015, que autoriza o município de Itajaí a firmar termo de concessão de uso de veleiros à Associação Náutica de Itajaí.
Matérias do Legislativo, projeto que baixa as comissões essa noite, é apenas um. Projeto de Lei Ordinária número 107 de 2015, altera a redação do caput do artigo 1º da Lei Ordinária número 4075, de 26 de abril de 2004, que dispõe sobre afastamento de servidores efetivos do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação para cursar pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, de autoria da vereadora Dulce Maria Amaral Pereira. Senhor presidente. Senhores vereadores, senhor secretário, senhores vereadores, os projetos que foram lidos são baixados às comissões para os devidos pareceres. Obrigado, senhor presidente. Nobres vereadores, vereadoras, requerimentos. Requerimento de número 264 de 2015, da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins. Esta nobre vereadora requer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que responda no prazo regimental aos seguintes questionamentos. 1. Quantos e quais são os profissionais que atuam no projeto Vidas? Informar ainda a formação dos grupos, sua área de atuação e horário de trabalho. 2. Que ações foram realizadas durante o ano de 2014 pelo projeto Vidas? Enviar cópia dos relatórios. 3. Existe cronograma fixo para fiscalizar as ocupações em área irregular ou de risco no município? Caso positivo, enviar cópia e, caso negativo, justificar. Palavra com a proponente. Enquanto a proponente se prepara, eu aproveito para cumprimentar o senhor Álvaro Castro, jornalista que está aqui, editor do Sopa de Siri, tradicional revista jornalística da cidade. Cumprimentar também a senhora Lilian Mota, pianista. Onde está a senhora Lilian? Ah, ela está fazendo o lançamento. Ah, pois não. Está fazendo o lançamento da sua biografia hoje. Seja bem-vinda, senhora Lilian. Prazer nossa aqui tê-la conosco. A senhora que é autora do Hino de Bombinhas também. Que bom, seja bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui. Faça bom uso do nosso espaço para eventos dessa natureza e especialmente o seu. Desejo sucesso e é um prazer tê-la conosco. Vereadora, a palavra é sua. Obrigado, vereador Pissetti, nosso presidente, senhores vereadores, boa noite. É um requerimento simples, fiscalizatório, até investigatório num certo momento, mas o líder do governo, o vereador Paulinho, disse que poderia trazer essas informações para mim até o dia 30 de junho. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de pedir, então, o sobrestamento do requerimento até essa data. Deferido, sobrestamento. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Seja bem-vinda. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhor presidente, eu gostaria de pedir suspensão dos trabalhos e convidar todos os vereadores para irmos até o plenarinho para um assunto que, de repente, ficou mal resolvido aí da última sessão, alguns problemas que tem referente ao plano de educação do município, algumas dúvidas que os vereadores vêm questionando. Eu acho que é um momento apropriado para que se possa fazer. Pois não. Vereadora, a senhora pede a suspensão pela liderança do PSD. Isso. Eu apenas quero informar a Vossa Excelência que o governo não pediu urgência, portanto, o projeto vai tramitar normalmente, os vereadores têm prazo para fazerem emenda, apenas deixar isso claro. Tudo bem. Muito bem. Então, a sessão, assim eu peço... pois então, a sessão está suspensa com essa informação a todos os senhores vereadores. Senhores vereadores, eu devo noticiar aos senhores que nós estamos fazendo o lançamento do edital para a concorrência pública que visa transmitir as sessões da Câmara em sinal aberto de TV para que todos os munícipes possam ter acesso, não apenas aqueles que têm, eventualmente, TV a cabo na sua residência. O maior exemplo de transparência, não só exemplo, mas eficácia do princípio do artigo 37 da Constituição Federal. Nós estamos buscando isso, estamos lançando o edital e queremos implantar o sinal aberto, a transmissão ao vivo em sinal aberto de TV, ainda esse ano na Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que continuaremos buscando o nosso canal de TV junto aos entes da federação,
mas como está demorando muito e nós precisamos alcançar a população e fazê-la entender o funcionamento dessa casa e o trabalho de cada um dos senhores vereadores. Para isso, nós precisamos mudar um pouco a nossa prática aqui, além daquela que nós já mudamos muito o corregimento. Por exemplo, imagine os senhores se alguém pede a suspensão do trabalho por 10 minutos e acaba virando 15, 16, 17, como é que a TV em sinal aberto vai fazer? Então nós vamos ter que mudar esse entendimento, talvez pedir suspensão do trabalho depois do período da discussão das proposições de requerimento, porque senão nós não vamos conseguir viabilizar aquilo que é mais importante para nós e que será o único no Brasil. Será a primeira Câmara no Brasil a ter essa situação. Então, vamos todos nós aqui, eu faço um apelo para que todos nós façamos um esforço para podermos nos adaptar a essas circunstâncias, porque o ganho para a população, para a Câmara, para a população é muito maior do que eventualmente discussão desse tipo, parar 10 minutos, virar 13, 15 e que não leva a nada. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. A sessão está reaberta. A palavra com a vereadora Dulce, que requereu a suspensão. Satisfeita, senhor presidente. Muito obrigada. Então, vamos tocar, senhor secretário. Requerimento 265 do senhor vereador José Alversino Ferreira. Requer o envio de ofício à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, SST, na pessoa da senhora Ângela Albino, com os cordiais cumprimentos, reportando-me aos questionamentos dos munícipes e dos demais vereadores desta Casa Legislativa, venho solicitar informações sobre o atendimento do Cine de Itajaí, pontuando as seguintes indagações. Letra A. Por que o atendimento se dá apenas no período vespertino? Letra B. Por que em outros municípios do estado o horário de atendimento é maior? Letra C. É de conhecimento deste departamento que no Cine de Itajaí, os cidadãos que pretendem requerer o seguro-desemprego esperam na fila, muitas vezes, por mais de 6 horas para serem atendidos? Letra D. Há algum estudo visando solucionar este problema? Letra E. Há um limite de senha para requerer seguro-desemprego? Letra F. Se negativa à pergunta anterior, requer que esta informação esteja disponível e acessível na parte interna e externa ao conhecimento das pessoas que procuram por este serviço. Desde já, e certo da vossa atenção, reitero votos de estima e consideração. Palavra com a proponente. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público que nos assiste aqui. Boa noite à imprensa escrita, falada e televisionada. Você de casa, quero cumprimentar o Júnior do SAAT, cumprimentando ele, cumprimento a todos. Na verdade, agora a vereadora Dulce me disse há pouco que ela já havia feito a Neuza havia feito um requerimento desse mesmo teor. Vereadora Neuza, eu tenho acompanhado o vereador Mafra fazem 15 dias, quase que diariamente, a fila. Vereador Tiago, dia que chove é uma vergonha aquilo. É uma vergonha. Tentei contato com a ex-deputada Ângela Albino, né, que preza tanto pelo trabalhador, e não consegui. Não consegui falar com ela, não consegui contato, deixamos lá e não obtivemos resposta. E agora a vereadora Dulce ainda me surpreende mais ainda que a Neuza. Ô, tô com a Dulce cortou o cabelo, né, vereadora? Tá muito fashion. Então, a vereadora, Deli Salvati, a vereadora Dulce me surpreendeu dizendo que não recebeu até hoje ainda a resposta. A vereadora Neuza disse que não recebeu a resposta. Então, vereadora, eu vou persistir com o meu para ver se eles respondem, passo para a senhora e até dizer para a senhora que eu não lembro, né, disso não teria feito, e eu tenho acompanhado hoje pela manhã, aí passei lá 8 horas da manhã, vereadora Ana Carolina, tinha uma fila para ser atendida a 1 hora da tarde. 1 hora da tarde. E aí começou a dar aquela chuvinha, vereador Mafra, todo mundo na chuva, e o dito pelo não dito. E a mulher lá ainda me enganou. Ela disse para mim que o pessoal vinha porque queria, porque podia vir 2 horas, que estava para atender todo mundo. Aí eu comecei a perguntar, pessoal, a senha não dá para todo mundo? Não tem senha para todos ali, só vai ficar metade atendida, metade vai ter que vir no outro dia. Em Joinville, vem um rapaz de manhã que entrega a senha para quem está na fila. Aí ele vai embora e volta tarde. Ali tinha senhoras com criança, tinha pessoas idosas esperando. Não dá para entender
Por que que eles não fazem uma coisa decente para o trabalhador? Se o trabalhador já pagou por aquilo ali. Quando ele estava trabalhando, ele pagou por aquilo ali. Infelizmente, eles não o fazem. Então, vereadora Neuza, se eu receber a resposta, e se nós não receber a resposta, vereadora, vamos para o Ministério Público. Vamos para o Ministério Público para tentar ajudar aquele pessoal que vai ali para receber. É uma vergonha o que eles fazem. Outro dia eu passei as fotos aí. É uma vergonha. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. À vontade. Vereador Zé e vereadora Neuza, há 15 dias atrás eu falei, inclusive, aqui da vinda do nosso ministro do Trabalho aqui em Itajaí. Até achei que ele ia vir aqui para ver a fila do seguro-desemprego, para resolver esse problema, que ali é uma vergonha mesmo. Aliás, o local é inadequado. Olha bem onde é que está o Cine. Lá na Beira-Rio, lá no mercado público. O ônibus passa aqui, né, geralmente quem pega o seguro-desemprego, a maioria são pessoas de baixa renda. O ônibus passa aqui na Marcos Conder, tem que andar até lá no mercado público para poder adquirir a autorização de seguro-desemprego. Mas quando eu passei ali também vi essa situação e, claro, todo mundo está vendo. E o pior de tudo, tem 50 senhas só. 30. É 50. Vi falar aqui que eu tive lá, 50 senhas que são atendidas a essas pessoas somente. Né? Então, quando a gente vê aquela fila imensa ali, aí a gente fica perguntando, conta até 50 e o resto vai ficar ali fazendo o quê? Se não vai ser atendido durante o dia, né, que se submeteu a vir fazer esse tipo de processo. Então é muito triste, é melancólico, e o desemprego está crescendo na nossa cidade, igual a todo o Brasil. Só nos últimos 16 meses, só metalúrgico foi demitido mais de 4 mil. Mais de 4 mil metalúrgicos foram demitidos. Estava falando com o presidente do sindicato do metalúrgico, Oscar. Inclusive, ele estava me colocando que a preocupação é grande. O setor de estaleiros está demitindo aos montes. Enquanto era para melhorar a infraestrutura, para atender o público, para atender os trabalhadores, não, está lá aquela situação denunciada já pela vereadora, agora denunciada também por vereador José Alversino. Olha, Zé, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para a vereadora da última vez, ela ficou triste comigo, chateada. Eu vou pedir a Deus que eles respondam o teu requerimento, respondam o teu questionamento, mas nós vamos precisar rezar muito. Aí vou fazer o seguinte, vamos fazer nós três aqui uma oração, né, para que eles tenham consciência, ou então visitar a secretária Ângela Albino, para que ela venha aqui em Itajaí e veja isso com os próprios olhos, para ver como é que está passando, né, os trabalhadores que estão desempregados. O momento mais vulnerável do trabalhador, a hora que ele fica desempregado e ainda recebe um tratamento desumano desse. Infelizmente. Parabéns pelo requerimento, vereador. Também parabéns para a vereadora, que a última vez que ela fez isso, eu disse que eu ia rezar e eu continuo rezando. E eles não mandaram. Eu acho que as minhas preces não estão chegando até Jesus Cristo, mas eu espero que chegue lá. Tá bom? Muito obrigado, era só isso que eu tinha. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Bom, vereador José, parabenizá-lo. Eu acho que o requerimento nunca é demais, nós temos que fazer a nossa função, que é cobrar. Né? A gente vê as necessidades da população e nós não podemos ficar calados. Então, tem que ir 1, 2, 3, seja lá o quanto for necessário para ser mandado. Dizer que o problema do Cine é uma problemática que não é de agora, que já vem há muitos anos, esse descaso com o Cine, em relação à estrutura de RH, de pessoas, de funcionários, de horário de trabalho. Eu acho, vereador Mafra, a gente não tem que rezar, não. Se não vir resposta, esse meu requerimento faz 1 mês e meio e até agora não veio. Nós temos que marcar uma reunião com a secretária do Desenvolvimento Social do Estado, ir lá e cobrar dela, ou convidá-la para vir até aqui para poder ver essa situação. É preciso melhorar, sim, o atendimento para a população, que o aumento é cada dia mais de pessoas desempregadas, em busca do seguro-desemprego. E eu conversei com a Leni, que é responsável pelo Cine aqui de Itajaí, na qual ela me falou que eles dão 30 senhas por tarde. Então, as 30 primeiras pessoas que chegarem lá serão atendidas e as outras terão que voltar no dia seguinte. Isso é um absurdo, uma falta de respeito com a população.
Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. A palavra, Pois não, senhor presidente, muito rapidamente, quero fazer não uma defesa do Cine, mas eu fui atrás para ver do que se tratava também, e esse problema que vem acontecendo no Cine de Itajaí vem acontecendo em vários cines no estado inteiro, e principalmente aqui em Itajaí. Outras pessoas que, em vez de se dirigirem o Cine da sua região, acabam vindo por Itajaí. Itajaí também tem um problema no Cine de falta de efetivo. E estamos também com um problema no Ministério do Trabalho. Então, algumas reivindicações são feitas no Cine, podem ser feitas no Ministério do Trabalho, só que o Ministério do Trabalho não atende telefone. Eu mesmo tentei diversas vezes. O Ministério do Trabalho, as pessoas chegam lá e, na maioria das vezes, tem que voltar. Eles chegam, saem do Cine, vão para o Ministério do Trabalho, chegam no Ministério do Trabalho, eles mandam para o Cine porque nem a internet está funcionando. Então, é um problema muito acima da estrutura do Cine. Lembrando até que o Cine já mudou de local, vereador Oswaldo Mafra, por falta de pagamento de aluguel. E que por diversas vezes vem atrasando, inclusive nesse imóvel aqui, onde ele está localizado agora, que eu concordo com o senhor que não é um lugar apropriado para tal Cine de Itajaí, um imóvel caro, inclusive, e com uma estrutura pequena. Então, está certo, vamos questionar o Cine sim, mas a resposta, através desse questionamento, a gente tentar fazer um outro projeto a mais, porque, inclusive, aqueles profissionais têm procurado por essa vereadora pedindo ajuda, porque já não sabem mais para quem pedir. Porque sabe que as pessoas estão ali, estão na fila, estão aguardando e elas não têm o aparato necessário para dar resposta para a comunidade. Era só isso, não é uma defesa. Quero mesmo que venham essas respostas para a gente tentar trabalhar de forma unida, porque é importante e necessário o bom funcionamento aqui da nossa cidade, mas, inclusive, por conta do bom atendimento que alguns profissionais têm feito ali, outras pessoas de outras cidades acabam embarcando para cá, então nós temos que entender o que está acontecendo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, senhores. Em votação. Realmente, eles estão de complô com você para você não votar. Intriga da oposição? Não, jamais. Ah, mas o meu não abre, certo. Ana. O meu não abre. Tem que ser o da Neuza. Instalaram na máquina errada, vereadora. Ausentes, os senhores vereadores Antônio Alda Silva e Laudelino Lamin, este justificadamente está convalescendo a operação. Aliás, quero, nesse momento, desejar plena recuperação ao vereador. Quero também aproveitar publicamente e agradecer ao vereador Calinho Mecânico. Senhor vereador Calinho, estou lhe agradecendo publicamente por o senhor ter nos representado essa casa ontem na abertura do ciclo de palestra. Muito obrigado. O senhor fica credor da mesa. Muito obrigado. Senhor secretário. Pela ordem, senhor presidente. Aprovado. Pois não. Eu só gostaria de sobrestar esse meu requerimento por 20 dias, senhor presidente. Deferido. Obrigado. Requerimento de número 267 de 2015 do vereador Tiago da Silva Morastone. Tendo em vista a ausência de resposta ao requerimento 248 de 2014, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito resposta às seguintes indagações. Letra A. Houve elaboração de projeto do chafariz localizado no Saco da Fazenda antes da contratação da empresa que executou a obra? Em caso positivo, favor enviar cópia do mesmo. B. Quem foi responsável pela elaboração do projeto? Letra C. O Executivo Municipal contratou empresa especializada para elaborar o citado projeto? Letra D. Em caso positivo, como foi realizada a licitação para a contratação desta empresa? Favor enviar cópia do procedimento licitatório. Letra E. As falhas existentes no citado chafariz podem ser caracterizadas como falhas de projeto? Letra F. A empresa contratada para executar obra seguiu fielmente o projeto elaborado? Letra G. De que setor do Executivo Municipal partiu o interesse na realização da licitação que contratou a elaboração do projeto e execução da obra em questão? Letra H. Caso se verifique que a falha da obra seja uma falha de projeto, o Executivo Municipal responsabilizará os responsáveis pela elaboração do mesmo? E, nos contratos, tanto da elaboração do projeto quanto da execução da obra, houve aditivos? Quantos e de qual monta? Favor anexar cópia dos contratos e seus aditivos. Letra J. Do valor original do contrato,
quanto foi efetivamente pago à empresa contratada para executar a obra? K. Senhor presidente, é que fechou aqui, senhor presidente. Letra K. Atualmente, onde se encontra a estrutura do chafariz que havia sido instalado no saco da fazenda? Letra L. Por quanto tempo o citado chafariz funcionou? Letra M. Qual era a previsão do Executivo Municipal acerca da vida útil do citado aparato? Letra N. Houve processo administrativo para apurar eventuais irregularidades inerentes à obra? Em caso positivo, anexar a cópia do procedimento. Letra O. Atualmente existe algum procedimento judicial no qual o Executivo Municipal pretende reaver os valores pagos à empresa contratada para a execução da obra? Em caso positivo, anexar cópia integral dos autos. Palavra com o proponente. Muito obrigado, presidente. Lhe desejo uma boa noite. Ao mesmo tempo que lhe saúdo todos os vereadores, vereadoras presentes em plenário nessa sessão de hoje. Saúdo o público que nos acompanha no plenário da Câmara de Vereadores e a todos que nos acompanham em casa através da TV Câmara e através da internet. Senhores vereadores, esse requerimento ele tem, por óbvio, uma série de indagações, um pedido de informações acerca desse famigerado chafariz flutuante, que foi tema de alguns debates nessa casa e no seio da sociedade itajaiense de 2013 para cá, e o motivo da extensão, inclusive, de praticamente 15 perguntas, se deve também e especialmente ao fato de que a parte destas já haviam sido apresentadas em maio do ano passado, mas não obtive qualquer resposta. O vereador Paulinho Amandio veio conversar comigo para solicitar o sobrestamento desse requerimento e eu afirmei que eu não sobrestarei, exatamente porque sobrestado já foi no momento anterior, em maio do ano passado, eis que as respostas não chegaram, mas além disso, acima disso, penso que aqui está o quê? Está o nosso principal caráter de um vereador, que é a fiscalização. E na semana passada, quando me manifestei a esse respeito, fui vítima de ataque de vereador aqui, como se eu tivesse agindo errado em perguntar, em questionar, em indagar, em buscar elementos comprobatórios do que aconteceu, em defender o interesse do município de Itajaí, em defender o caráter fiscalizador do vereador. Então, esse é o motivo pelo qual eu não sobresto. Não sobresto e não sobresto mais requerimentos a partir de agora. Acho que nós temos sido desprestigiados nesse sentido. Cada um de nós, vereadores, que não importa se é vereadores de sustentação do governo, vereadores de oposição ao governo. Nós precisamos aqui começar a cumprir com o nosso papel. E outra coisa, espero dos senhores a compreensão de acompanhar essa indagação. Porque, da mesma forma que eu expus o município, eu vou expor a Câmara caso esse pedido de informações seja rejeitado. Aqui é um pedido puro e simples de informações, que vai municiar a minha denúncia ao Ministério Público. E caso aqui seja rejeitado, a rejeição também vai fazer parte dessa peça ao Ministério Público. Obrigado, conto com o voto de todos. Muito bem. Senhores, eu ainda mantenho aberta a discussão e me aproveito dessa oportunidade para brevemente traçar algumas manifestações. Eu, em determinado momento da minha vida pública, assumi a Secretaria de Planejamento. Faço pouca referência a isso, porque não quero confundir as coisas. E lá tratei desse assunto, do assunto do chafariz. Inclusive, o despacho determinando a Procuradoria, ou pedindo, requerendo a Procuradoria que processasse judicialmente, é da minha autoria. Então, eu faço um apelo aos meus colegas vereadores que, por gentileza, aprovem esse pedido de informações, porque não há nada a esconder, houve uma série de equívocos, nenhum deles, ao que me consta, de má fé, mas
é importante que o vereador que faz a proposição possa ter acesso a toda essa informação para que ele crie o próprio juízo. Então, me perdoe o líder do governo, me perdoe os demais vereadores que fazem parte da sustentação do governo, mas eu faço um apelo para que os senhores votem favoráveis, para que o vereador possa ter acesso a todas as informações, dirimir as suas dúvidas e, se fizer a denúncia, que eu faça de forma sustentada e, se não fizer, que também tenha argumentos para não fazer. Muito obrigado. Continue em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, o público, a imprensa, aos nossos valiosos funcionários da casa, na verdade, senhor presidente, isso já foi alvo de pedido de informação entre o vereador e o executivo. Eu não sei até onde isso foi. Assumi a liderança do governo tem mais ou menos 30 dias. E quando me deparei com esse requerimento, a gente começa a buscar algumas informações e me deparei que esse já é uma situação que ela já está tramitando judicialmente, né? Isso já há praticamente mais de ano, tá? Está sob processo 033 14 600902/1. Eu acredito que nós teríamos que aguardar a manifestação judicial para que a gente possa, assim, posterior tomar o nosso caminho. Dessa forma, como líder do governo, eu solicito que nós rejeita o dito requerimento, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Bom, eu sigo a mesma linha do nosso líder do governo, o vereador Paulinho, até porque, vereador Tiago, se já existe demanda judicial, o processo, a Prefeitura de Itajaí notificou já essa empresa, entrou judicialmente há um ano atrás, no mês de junho do ano passado, como o vereador Pissetti já colocou, respeito até ao nosso presidente, o vereador Tiago também, mas como o processo é público, pode buscar todas essas informações dentro do processo judicial, até porque vai ter as informações tanto da Prefeitura, inclusive a contestação da empresa. Para que mais informações do que a gente pode ter ali da demanda judicial? Então, muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Concedo a parte ao vereador Paulinho. Pois não. Que me desculpe o meu amigo, vereador Tiago, mas isso, na verdade, já foi alvo de imprensa, isso já foi alvo de debate na sessão passada. Então, na verdade, nós estamos atropelando o processo todo. O próprio vereador já disse que se nós não votássemos, também nós seríamos parte do processo. Então, eu acho que também, dessa forma, acho que fica complicado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Primeiramente, cumprimentar as meninas da gestão se retirando aí da Banda Filarmônica, que estão fazendo um trabalho para poderem viajar e apresentar o trabalho da Banda Filarmônica de Itajaí lá em Portugal. Cumprimentar o Cláudio, que está aqui presente também, da Cooperativa dos Motoristas, e que tem feito uma luta incessante aí nessa questão do Porto de Itajaí, dele e de vários outros trabalhadores, com essa preocupante situação, e que nós assinamos ainda agora, Cláudio, aqui um requerimento com relação à audiência pública. Mas dizer, eu até vejo não vejo com maus olhos, se está com o processo judicial, a questão do requerimento do vereador Tiago Morastoni. Se não há nada, como realmente não há, e esse governo sempre pregou e tem praticado a transparência, não vejo o porquê de até nós estarmos rejeitando, porque justamente tem informações dentro de um processo judicial. Então, o que está ali é o que vai ser respondido, com certeza, dentro do requerimento do vereador Tiago Morastoni. E até já adianto que eu, particularmente, com respeito ao posicionamento do líder e o vice-líder do governo, eu vou votar favorável. Mas quero dizer, vereador Tiago Morastoni, que não vou votar favorável sob algum tipo de ameaça. E não me sinto ameaçado quando eu voto, quando eu rejeito
aqui algum requerimento de qualquer vereador. Então, essa pecha de querer dizer, porque vão expor os vereadores que rejeitam, sinto muito, eu acho que o senhor fez uma colocação até de certa forma lamentável, porque aqui é um processo democrático, e no processo democrático há vencidos e vencedores. Aí há que se respeitar a decisão da maioria. Então, quando se teve aqui alguns requerimentos da oposição rejeitados, é porque a base do governo, a situação entendeu, e muitos deles assim o foram, que não havia necessidade ou que esses questionamentos já estavam, já haviam locais próprios, apropriados no portal, por exemplo, onde a gente poderia, onde nós podemos fazer as consultas. Agora, então eu já me manifestei até o meu voto aqui de forma antecipada, mas eu não poderia deixar de fazer esse tipo de colocação, até porque esse é o processo democrático. Ganhar e perder, ter o seu projeto ou seu requerimento aprovado ou rejeitado. Não é porque vai se expor outros colegas aqui às redes sociais, como foi aqui colocado, ou de alguma outra forma, que acho que os vereadores têm que votar ou não votar, aprovar ou não aprovar. Tem que ser pela consciência de cada um, como tem sido os votos de todos os colegas dessa casa. Ainda em discussão. A palavra, senhor presidente. Eu até ia discursar junto com o vereador Fabrício sobre essa história de voto de consciência, vereador, nem sempre foi assim. Mas tudo bem, vou deixar essa palavra depois para o vereador Tiago. Mas dizer também que, vereador, esse processo, essa questão, eu levei para o Ministério Público, primeiro para a Promotoria do Meio Ambiente. Assim que houve a falha e não teve mais prejuízo ao meio ambiente, o promotor arquivou aquele processo. Eu fiz um encaminhamento em janeiro do ano passado para a Promotoria de Moralidade. O processo lá, a última vez que eu fui verificar, que foi um mês atrás, estava aguardando algumas informações da Prefeitura de Itajaí, porque a Prefeitura de Itajaí, assim como o presidente informou, processou a empresa. Mas quero dizer para o senhor que o seu requerimento é muito pertinente. Muito. Porque, apesar do vereador Pegorini comentar que o senhor pode pegar dos autos, e o vereador Fabrício também, e tanto o vereador Paulinho, essas informações, nem todas as informações tem lá. E se tivesse, não há problema algum. Nós estamos colaborando com essas informações, com essas respostas, para fundamentar o Ministério Público. Acho que esse é o propósito do vereador. Se a gente puder colaborar com o Judiciário, não vejo problema algum. Se a Prefeitura de Itajaí tiver a resposta na mão, menos problema ainda de votar. Acho que o senhor está fazendo certo, o senhor mesmo tem que divulgar, não faz mal se já faz um ano esse problema ou não. E se os vereadores, a desculpa deles for simplesmente porque o governo não quer, acho que o senhor tem que dizer para a comunidade, até para a comunidade se posicionar, também não vejo problema nenhum. Quero que o senhor conte com o meu voto e se tiver alguma coisa do que eu já levantei que puder ajudar, acho que unir forças nunca é demais, né? Numa situação como essa, ainda mais uma cidade em crise, um chafariz patético, que todos que passaram lá naquela oportunidade, e até hoje a gente leu na imprensa, a própria pessoa que fez aquilo ali disse que não tinha chance alguma daquele projeto dar certo. Isso é uma vergonha para o município de Itajaí, deixar 315 mil reais. Isso é uma pena, vereador Pichetto, porque naquela oportunidade, quando eu soube da compra, que veio o processo, eu fiz uma indicação solicitando que não fizesse a compra desse chafariz. Eu fiz, mesmo assim o governo não me deu ouvidos e, além de não dar ouvidos, deu no que deu. Era isso, vereador Tiago. O senhor pode contar comigo. Muito obrigado. Ainda em discussão. Palavra, presidente. Pois não. Presidente, senhores vereadores, eu fico, de certa maneira, meio confuso aqui, né? Porque eu vejo o posicionamento do líder do governo e ouço também, com muito carinho, com muito respeito, o ex-secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do município, que foi com ele, né, feita essa obra. Ouço outro vereador do governo também, o vereador Fabrício, qual tenho respeito e admiração também, se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, também eu quero aqui entregar minha solidariedade ao líder do governo. Existem questões pontuais que todos os vereadores vão votar conforme sua consciência, conforme, né, realmente o que acham, né, que deve ser feito, o que acham que deve ser realizado. E alguns questionamentos nós entendemos realmente que tem que cada vereador se posicionar conforme a sua, né, interpretação. Agora, eu não vou nem entrar no tema, né, não vou entrar no mérito da questão do chafariz, até porque, Álvaro, eu posso estar até na contramão da história, mas eu acredito que seria bonito, Paulinho.
para o município se tivesse um chafariz realmente funcionando, bonito, iluminado na Beira-Rio, seria um atrativo a mais para o turismo da nossa cidade, se tivesse funcionado. Também vejo que existem mecanismos, como o Tribunal de Contas do Estado, que vão avaliar as contas do prefeito e próprias medidas judiciais que a oposição já levou, fazendo o papel dela, né, ao judiciário para que se manifeste também a respeito. Então, mas com toda a tranquilidade do mundo, eu vou me manifestar na hora do meu voto, mas parabenizo o debate, só que peço aqui aos senhores vereadores e principalmente, né, alguns aqui que se antenem, né, que consigam, enfim, tomar um rumo daqui para frente para que não haja mais, né, situações constrangedoras e se haja uma caminhada numa única direção aqui. Mas parabenizar o vereador Tiago, ser solidário aqui, porque eu não ouvi, pelo menos comigo, nenhum tipo de ameaça a respeito, não é do teu perfil, pelo menos ao que te conheço, né? Então eu me solidarizo com Vossa Excelência, pelo menos comigo não foi, não sei se foi aqui no plenário, não foi se foi numa discussão áspera com outro vereador, mas eu, de fato, sou testemunha da tua sempre correta, né, colocação e não condiz com o teu perfil. Se aconteceu, eu lamento, mas não acho que tenha sido. E gostaria até de te ouvir, se for possível, né, para poder relatar se foi realmente esse fato, né, acontecido, uma parte, com muito carinho a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Cleiton. Na verdade, não é ameaça. Quando eu digo que eu vou expor os votos de quem votou favorável e contrariamente, isso não é uma ameaça. Isso, como diz o próprio vereador Fabrício, é o processo democrático. Agora, que cada um arque com as consequências do seu voto na cobrança que a opinião pública vai acabar fazendo, porque, ao que me parece, um pedido de informações, quando ele é negado, é porque algo parece que se busca esconder. E aí fica a liberdade de cada um na sua escolha, no seu voto livre, com livre pensamento. Obrigado. Muito bem, ainda em discussão. Em votação. Quero destacar a presença do senhor Peterson Nasser dos Santos, secretário de Saúde do vizinho município de Barra Velha, não sei onde ele está. Secretário, seja bem-vindo. Leve nosso abraço à Barra Velha, bela cidade. Parabéns ao povo lá e à festa do Pirão, muito bom aquilo. Seja bem-vindo. Aguardo os votos dos senhores vereadores Neuza Geraldi, Vinícius Amorim, Márcio José Gonçalves, José Alversino, Antônio Alda Silva. Vamos encerrar a votação. Todo mundo já votou? Não apareceu? O que o senhor votou, Vinícius? No meu aparece aqui. Senhores, 10 votos favoráveis, 4 votos contrários, 1 abstenção. Foi aprovado o requerimento ausente 5 vereadores. Declaração de voto, presidente. Pois não. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua manifestação e a sua explicação a respeito do tema. Eu quero lhe informar que foi o máximo de informação que eu tive oficial até hoje a esse respeito. Então, eu lhe parabenizo. E aqui eu quero deixar claro que, num momento como esse, penso que Montesquieu deve estar se revirando no túmulo, porque cada vez mais se confunde a interdependência dos poderes. Então, independente do fato estar judicializado, o poder legislativo ele tem um papel autônomo e que deve ser cumprido como tal. Fico feliz que a maioria dos vereadores seguiu essa linha de entendimento e aguardo, dentro do prazo cabível, as respostas do governo. Muito obrigado a todos que votaram favoravelmente. Declaração de voto, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, fiz a votação favorável ao requerimento do vereador Tiago Morastone. Como todos aqui já falaram, eu acho que a maioria falou que o governo não tem nada a esconder. Inclusive o senhor fez essa fala. E a partir do momento que o requerimento é votado, para com essa lenga-lenga de chafariz para cá, chafariz para lá. Espero que a resposta que o governo dê ao vereador Tiago Morastone seja razoável e atenda o pedido dele para que a gente encerre de uma vez por todas essa conversa de chafariz aqui na Câmara. E espero também que a Justiça apure todos os detalhes que forem necessários e, claro, e passe para a população se teve alguma improbidade administrativa ou não, porque a gente está cansado aqui de ver situações nebulosas e a gente
ser botado em xeque a opinião ou o voto da gente. Quero dizer que em nenhum momento aqui eu votei sem a minha consciência. Ao contrário, votei sempre com a minha consciência e jamais fui pressionado por ninguém para votar em A ou B. Agora, tem gente que faz algumas coisas aqui que eu, às vezes, reprovo, que é mais para fazer propaganda do que uma conscientização das pessoas. Então, todas as vezes que aqui votei, senhor presidente, votei com a minha consciência e votei favorável a esse requerimento. E, com toda certeza, Tiago, eu queria que o requerimento fosse respondido à altura do jeito que você tem necessidade e pretende. Muito obrigado. Declaração de voto, Pois excelência. não. Rapidamente, parabenizar novamente o vereador Tiago, me deixar à disposição com as informações que eu já tenho, inclusive na moralidade, e dizer para ele que no início do requerimento dele, ele diz que a ausência de resposta de requerimento. Então, que o gabinete dele desse uma estudada ali na lei orgânica do município, o regimento interno, que uma vez aprovado o requerimento, pelo menos em plenário, o senhor prefeito, a administração pública municipal, deve respeito para essa casa. Muito obrigado. Muito bem, senhores. Foi de voto, presidente. Foi não. Presidente, eu votei favorável ao requerimento do vereador Tiago. Eu, como líder do governo, ele fez o requerimento 233 em junho de 2014, fazendo questionamento a respeito dos banheiros públicos e do chafariz. O senhor, como secretário de gestão à época, houve a resposta do requerimento que eu entreguei ao vereador Tiago, explicando a que fase estava o processo dos banheiros públicos que estavam sendo executados e com relação ao chafariz, dizendo que o processo estava judicializado e dando o nome do procurador responsável pelo processo e com as informações. Então, e daí o senhor fez um novo requerimento 248 e que houve a manifestação que não teria vindo resposta. E eu fui atrás porque dos 333 requerimentos feitos pelos vereadores, todos foram respondidos. Por que esse requerimento não tinha sido vindo a resposta? E me lembrei o fato que quando entreguei a resposta para o senhor e a sua assessoria, que entraria em contato com a Procuradoria para buscar as informações necessárias. E esse seu requerimento 248 foi feito no final de junho, e logo em seguida o senhor se desvinculou do Legislativo para concorrer ao cargo de vice-governador na eleição de 2014. E isso ficou em aberto e não houve mais questionamento nem cobrança. Então, a resposta que foi fornecida pela gestão é que estava com o procurador e o nome do procurador para buscar essas informações. E eu fui conversar com o procurador no dia de ontem para saber se tinha sido questionado e não foi questionado. Só como resposta à questão do requerimento, vereador. Obrigado. Muito bem. Declaração Senhores. de voto, senhor presidente, rapidamente para parabenizar o vereador Tiago pelo requerimento, mas principalmente para destacar e louvar atitudes do vereador Luiz Carlos Picchetti, o então secretário, né, que dessa forma lidera, né, uma pasta tão importante do município de Itajaí e hoje aqui na presidência como magistrado se coloca também nesse posicionamento de poder abrir, de poder não esconder absolutamente nada, né, da população de Itajaí e do governo pelo qual de certa maneira também representa por ser recentemente, né, por ser o presidente da Câmara, né, e por ser também recentemente o secretário da pasta afim, né, que foi o objeto desse requerimento. Então, votei favoravelmente por isso e espero que venha realmente as informações e satisfaça o vereador dessa casa. Muito bem, senhores, eu, como disse, não gosto de misturar minha passagem no Executivo com o exercício da representação de presidente dessa casa. Mas o fato de eu ter trabalhado nesse processo lá me compele a dizer que não vi estarem presentes os requisitos de qualquer improbidade. Porque, por decisão do STF, já pacificado, e do STJ, a existência de improbidade requer a ocorrência de dolo ou má-fé do agente público ou político que tenha, num nexo de causalidade, causado prejuízo ao erário público e, por outro lado, enriquecimento ilícito sem causa do agente ou de quem por ele. Não estão presentes os requisitos disso. Ocorreram falhas, sim, erros, sim, mas eles podem ser suficientemente esclarecidos e responsabilizados patrimonialmente. Não vejo requisitos para a existência de uma ação de improbidade. Todavia,
Por isso também é que encaminhei à Procuradoria na época para que o município fosse ressarcido dos prejuízos eventualmente até então produzidos. Senhores, encerrado o expediente, vamos para o uso da tribuna. Os vereadores cadastrados para a tribuna da 37ª sessão ordinária na noite de hoje são um total de 7, a priori, ao tempo regimental de 5 minutos cada um. Primeiro vereador Tiago da Silva Morastone. Opa, boa noite a todos, boa noite à comunidade presente na Câmara de Vereadores, boa noite em especial a todos que nos acompanham em casa através da TV Câmara. Senhoras e senhores, eu não poderia ocupar essa tribuna hoje, senão por um outro motivo, inicialmente, para falar que não a perda da linha da Ásia, um dos mais importantes fatores de movimentação portuária do município de Itajaí e que vai vir a causar, vereador Maurílio, uma perda de 40% a 60% da operação do Porto de Itajaí, e isso vai, mas mesmo que fosse 5%, isso seria ruim. Isso vai causar um impacto extremamente negativo na economia da nossa cidade, e aqui fica demonstrado uma clara, uma evidente irresponsabilidade com o município, uma evidente falta de boa gestão, e é pela falta da boa gestão que eu aqui ocupo essa tribuna hoje para lamentar a vereadora Cássia, o vereador Giovanni, pelo município de Itajaí, pela economia que nós batemos no peito e bradamos, ser a primeira economia do Estado, vereador Cleiton, essa cidade bela, pujante, mas que começa a dar sinais de um futuro incerto, de um futuro com problemas que estão por vir. Eu profundamente, vereadora Cássio, lamento o que vem acontecendo. E eu me pergunto, o que é que está sendo feito com o Porto de Itajaí? Por que isso está acontecendo? Qual é o objetivo por trás disso tudo? Como é que se justifica que o poder público, municipal, estadual, federal, acima de tudo estadual e acima de tudo o poder federal, invistam montas de dinheiro extremamente significativas para viabilizar o complexo portuário, quando Itajaí, onde nós temos berços públicos, acaba sendo desprestigiada nesse sentido, em virtude de uma mera justificativa de mercado. Lamento profundamente, e minha vontade é pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento da boa administração, da responsabilidade com o município e com a comunidade, porque é isso que eu sinto aqui hoje, a morte da responsabilidade. Vou ao segundo assunto da noite, tão tenebroso quanto. Hoje, vereadora Ana Carolina, eu recebi uma mãe de aluno, com um aluno, um menino de 11 anos de idade, que na semana passada sofreu um assédio, um bullying, um constrangimento na escola Padre Pedro Barão, não por um coleguinha de classe, mas pelo próprio professor. Professor de educação religiosa, que o colocou a imitar uma galinha na frente de todos. Me relatou que, em outra oportunidade, uma outra criança, um menino, imitar uma bailarina na frente de todos. Isso é conduzir a criança a uma situação vexatória. Isso é crime. Aqui deve haver responsabilidade clara do gestor. Mais do que isso, o dito professor
Me foi relatado, e o caso já está no Conselho Tutelar, e eu vou encaminhar à Justiça para que tome providências. Esse professor faz brincadeiras evocando espíritos dentro da sala, passando inclusive por cima de um Estado laico, passando em cima das crenças religiosas de cada uma dessas crianças, trazendo medo a pequenos itajaienses. Conversei hoje com o secretário Edson Dávila, que ficou abismado com o fato e me relatou que vai tomar providências. Essas providências eu cobrarei e eu acompanharei, porque isso é algo extremamente grave e nefasto. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Tiago. Vereador Giovanni Félix. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara. Eu vou trazer alguns dados, vereador Cleito, do Instituto Federal, o INFSC, que foi inaugurado na última sexta-feira. Houve a presença de quase uma boa parte dos vereadores. Então, uma obra muito importante para Itajaí, que até me recordo de um momento que nós tivemos com um juiz em Florianópolis, eu e o vereador Oswaldo Mafra, no qual eu falei que essa unidade de Itajaí seria muito importante para o próprio progresso da cidade, porque a qualificação, né, ela ia estar dentro das famílias, daquelas que mais precisam, das famílias humildes, uma vez que os cursos de qualificação aqui são cursos gratuitos. E a gente sabe que muitas pessoas sonham fazer uma faculdade, um curso técnico gratuito, e hoje conseguem através do Instituto. Então, na última sexta-feira, dia 19, ocorreu a inauguração do novo campus do Instituto Federal de Santa Catarina, em Itajaí. O INFSC é mais um investimento do governo federal na expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica no país, que hoje conta com 562 unidades presentes em 512 municípios brasileiros. Em Santa Catarina, são 22 campos do Instituto Federal de Santa Catarina e 14 campos do Instituto Federal Catarinense. O novo campus do INFSC em Itajaí ocupa 6.000 metros quadrados de área construída e vai atender 1.200 alunos por semestre, quase 4 vezes mais do que o atual. A sede conta com 30 espaços de sala de aula e laboratórios diversos na área de solda, carpintaria e mecânica, além de biblioteca, auditório, cantina e administração. Nesta nova e moderna sede, o INFSC oferece cursos técnicos gratuitos de pesca, aquicultura, mecânica e eletromecânica. E já no próximo semestre deste ano, terá início o primeiro curso gratuito de graduação em engenharia elétrica. Olha só, vereadores. O INFSC também oferece pós-graduação a professores da rede pública e privada. É o curso de especialização em ciências marinhas aplicadas ao ensino. O Instituto Federal também irá disponibilizar vagas para cursos de qualificação e formação inicial continuada, inclusive pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Além de cursos técnicos na modalidade da educação de jovens e adultos, ProEja, os cursos técnicos integrados e concomitantes ao ensino médio e cursos subsequentes pós-ensino médio e de certificação profissional por competência. Então, vereadores, por tudo isso, esse é um momento de muita alegria, comemoração para a nossa cidade e de agradecimentos. E não podemos esquecer que a história do Instituto Federal em Itajaí, vereador Carlinho Mecânico, ela teve início em 2006. Então, com a doação do terreno pelo prefeito na época, do então prefeito Vonei Bonastoni. Então, essa história chegou ao fim e hoje Itajaí é beneficiado com cursos técnicos para pessoas que menos têm, vereador Vinícius, digamos. Então, você que tem interesse, procura
procure se informar, faça uma visita a este instituto que fica ao lado da Câmara de Vereadores e aproveitem essa oportunidade. Uma oportunidade de qualificação, uma oportunidade de se qualificar e assim podemos avançar no sucesso, né, profissional. Assim a família ganha, a cidade ganha, o país ganha. Uma boa noite a todos e até a próxima. O próximo é vereadora a fazer uso da tribuna, é a vereadora Dulce Maria Amaral Pereira. Na sua ausência, o vereador Cleito Luiz Batschauer. Boa noite, senhoras e senhores. Participei hoje pela manhã da abertura, representando até essa Casa Legislativa, no qual estava presente também o vereador Fabrício Marinho, que pena que agora não está por aqui, mas uma belíssima iniciativa de 3 órgãos de suma importância aqui da nossa região, e principalmente pelo setor pesqueiro. Primeiro, o secretário e a Prefeitura de Itajaí, representada pelo secretário de Pesca do município, Agostinho Peruso. O segundo, representada pela secretária, né, de desenvolvimento regional aqui de Itajaí, representando o governo do estado, que é a secretária Eliane. E o terceiro, o industrial, né, o Giovanni, que é o presidente do Sindip. Hoje foi aberto um seminário para se discutir os problemas, Tiago, da questão da pesca no nosso município. E, vereadora Cássio, como tem problema, né, vereador Giovanni? A vereadora Ana também está por dentro, já a vi participando de alguns debates, a vereadora Neuza, enfim, todos nós, vereador Maurílio, o Vinícius, o Calinho, sabemos da importância que a pesca tem. Não é teve, né? É tem e terá para o município de Itajaí, para o impacto econômico do município. Todos eles eu senti um pouco cabisbaixos, tristes, quando falavam a respeito da questão dos problemas, da problemática da pesca. E a mensagem que deixei foi justamente para parafrasear isso, já que nós vivemos tantas crises, vivenciamos tantas crises mundiais e tantas nós já conseguimos, né, superar, já passamos, e citei o exemplo da crise de 29. 2 décadas depois tivemos o encontro de Bretton Woods, onde lá foi resolvido com apoio político a briga técnica que o pessoal não conseguia passar. E ali, então, nós tivemos o êxito. Então, eu queria deixar essa mensagem, e deixei hoje pela manhã. Contem com todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara de Itajaí para que a gente possa unir forças e pressionar o governo estadual, pressionar o governo federal, para que a gente consiga ter êxito na luta por essa entidade tão importante, por essa pujança econômica tão forte que fez, faz e fará parte sempre do sucesso econômico do nosso amado município de Itajaí. Outro ponto importante que eu preciso deixar aqui registrado é o agradecimento. Agradecimento porque na última sessão eu conversei com diversos vereadores a respeito, eu não vou polemizar, né? Já garanti isso aqui aos vereadores, já garanti isso aqui ao grupo que me auxiliou, e aqui quero fazer um agradecimento em nome da professora Fátima Mariana de Souza, em nome de todos os professores da rede municipal, da rede particular de ensino de Itajaí. Quero aqui fazer um agradecimento à vereadora Dulce, que volta e meia me trazia informações importantes quando eu questionava, e não vou polemizar o assunto, né, mas vou tratar rapidamente aqui o Plano Municipal de Educação, né, parabenizar a todos os que elaboraram o plano no nosso município. Está ali, nota 10, né? Nós utilizamos do nosso instrumento legislativo de poder fazer 2 emendas a esse plano. E espero que as emendas sejam debatidas, como foi, né? Eu compartilhei dessa preocupação com demais vereadores aqui em 2 momentos na sessão última passada, no primeiro momento com alguns vereadores, no segundo com a totalidade, aqueles que quiseram fazer parte lá fizeram do nosso bate-papo, da nossa reunião, e saímos dali então com uma diretriz para tomar, né, providências a respeito do plano. Então, o plano foi, essas 2 emendas foram elaboradas. Quero aqui novamente deixar o meu registro, meu agradecimento a diretoras, a professoras, a orientadoras do nosso município de Itajaí, nas 3 áreas, ou nas 2 principais áreas, né? Não vou nem falar na estadual, mas na rede municipal de ensino e na questão da rede particular de ensino do município de Itajaí. Estão de parabéns todos que elaboraram, mas penso que nós vamos contribuir e avançar se tivermos ali esse desligamento curricular do Plano Nacional, que eu vejo que vai abranger
né, uma situação muito melhor para a gente poder fechar algumas janelinhas que deixam dúvidas ali a respeito do bem-estar dos nossos pequenininhos aqui do nosso município. Vereadora Neuza, Ana Carolina, obrigado pela participação de vocês em todo o procedimento, vereador Maurílio, todos os vereadores que aqui participaram comigo em algum momento lá na sessão passada. Quero deixar aqui o meu registro de agradecimento e profundo desejo de sucesso para que esse plano saia, né, em tempo hábil, que está tendo essa discussão aí, se pode ou não pode. É um problema do Poder Executivo, mas nós torcemos para que o município não perca o par, né, que é uma preocupação da vereadora Ana, de todos nós, e que o município possa avançar cada vez mais na condução, né, dos trabalhos ali vivenciados pelos nossos pequeninos aqui do município. Vereador e professor José Acácio da Rocha. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite ao meu amigo Célio Amorim, que faz presente aí a plateia. Quero dar uma boa noite também, dar os parabéns ao Paulinho, ao Marcinho e ao Digo. Esses 3 atletas foram campeões do futebol amador da Copa Primavera, que foi realizado no Doutor Ercílio Luz, no último domingo, às 15 horas. E são moradores lá do bairro Cordeiros, então parabéns para esse trio aí. E parabéns também ao Alcemir pela organização do campeonato. Foram 4 meses de campeonato e muito bem organizado, com uma final brilhante que foi domingo. Não ia falar sobre o Porto, mas após as palavras do vereador Tiago, que, como Vossa Excelência falou, o que a gente consegue ver, que infelizmente esse governo está deixando, né, o ano que vem, infelizmente o Porto indo junto, né? O Porto, que era a nossa galinha de ovos de ouro, e você vê hoje perdendo aí 40%, e como o vereador Tiago bem falou, pode ser 1%, né? Estamos em decadência, esse Porto, e as pessoas cobram muito da gente, enquanto vereador, o que nós vamos fazer para ajudar esse Porto? Essa bacia de evolução também que não sai, esse caminhão container, né, que a gente tanto reclama por falta de algum planejamento desse governo há anos atrás, para fazer de repente uma cabotagem no rio, fazer uma balsa para fazer o transporte fluvial, que nunca o fez, né, que já está desde 97 comandando o nosso município, já está há 15 anos e comandando esse nosso município. Ano que vem vai para o 16º, infelizmente vai deixar o município e o Porto, infelizmente, está em decadência. É uma pena, né? Mas eu quero primeiro agradecer ao vereador Calinho, que infelizmente sábado aconteceu mais um acidente na minha família. Minha mãe, que faz hemodiálise, novamente caiu, quebrou outro braço. E a nossa saúde aqui em Itajaí é complicado, pessoal. A nossa saúde em Itajaí está complicada, né? E só sabe quem sente na pele, como eu senti. E o vereador Calinho, muito prestativo, e tem as portas abertas lá no Marieta, assim, me ajudou, eu e a minha mãe. Então eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência por sábado à noite, às 22 horas, nós estávamos lá no Marieta e consegui arrumar alguma coisa. Infelizmente, a gente não consegue ainda, infelizmente, né? Porque isso era para ser comum para qualquer pessoa, a saúde, mas a gente tem que fazer alguns atalhos, porque senão a pessoa morre lá esperando, né? Uma pessoa que faz hemodiálise já há 2 anos, que eu acabei de falar aqui na tribuna semana passada, e devia ter um atendimento especial e fica lá na fila quase 3 horas para ser atendido. Então a nossa saúde em Itajaí está complicado. Como várias coisas também, Porto, saúde e segurança, e assim vai indo, né? Eu quero que o meu amigo bota lá a foto, que a minha fala hoje era sobre uma lombada que eu pedi. Isso. Eu já pedi uma lombada aí nessa avenida, que é essa avenida lá na Avenida Brasília, lá do bairro Costa Cavalcante. E só para quem está em casa, que de repente é morador lá do Costa Cavalcante, eu já fiz esse pedido de lombada, que não sou eu, que são os moradores, no dia 1º de abril, no dia 1º de junho de 2013, 1º de dezembro de 2013, em outubro de 2014 e novembro de 2014 e agora. Estou fazendo esse pedido dessa lombada, que até ontem eles não fizeram, hoje também não fizeram, já acabou o prazo deles e não fizeram, né? Então, só para os moradores saberem do pedido do vereador aqui. E também a outra foto, que é da Avenida Guanabara, também que eu já fiz o pedido aqui, em maio de 2013, em agosto de 2013, fevereiro de 14 e agosto de 2014. Então, eu estou fazendo esse pedido diariamente porque eu sou morador lá do Costa Cavalcante e eu caminho por essas ruas. E eu vejo o movimento dos carros e motos que passam em alta velocidade, né? E a gente pede uma lombada, e infelizmente a gente não é atendido, tá? Mas deixa bem claro que estou fazendo pedido.
Eu fiz uma indicação pedindo para que as pessoas que vêm visitar Itajaí através do pier, né, através dos transatlânticos, que embarquem, pode botar a foto para mim, lá em frente à matriz, porque muitos turistas, eles chegam aqui em Itajaí, entram nas vans, no ônibus, e vão para Brusque, Balneário, Blumenau, eles nem passam pelo comércio de Itajaí, eles nem conhecem Itajaí. Então eu estou pedindo para que pelo menos eles passem pela rua Hercílio Luz, que peguem as vans lá na frente, para que pelo menos conheça o nosso comércio, né? A vereadora Zé estava me questionando, o pessoal das vans está bravo comigo, mas qual é a diferença de embarcar onde está essa foto do que embarcar lá na matriz? Pode botar a foto da matriz, já faz favor, que o meu tempo já está encerrando. Então é isso que eu peço nessa indicação, que os embarques dos turistas sejam em frente à matriz. Era isso aí, boa noite e um abraço a todos. Obrigado, vereador. Agora é quem vos fala? Rafael Desiderio. Presidente, nobres vereadores, vereadoras, a todos vocês que nos acompanham no plenário, em nome do meu querido amigo e professor Rafael, quem tem muita honra pela sua presença, a minha querida Lilian Mota Lachinski, hoje ela está lançando o livro dela aqui no hall do nosso plenário, aquela cidadã loira bonita ali ao fundo. Seja sempre bem-vinda a esta casa, como foi dito pelo senhor presidente, Lilian. É um prazer que a gente consiga fazer lançamentos de matérias-primas, como o seu livro. Gostaria até de mostrar aqui a capa, contando um pouco da sua história, uma história de amor pela música e pela vida. Vou tomar liberdade, Lilian, você me permite. Durante todos os anos dedicados à música, sempre tive, no caso ela falando, a imensa certeza de que por meio de seus dedos, deslizando sobre as teclas, tocava com a alma inúmeras melodias e que elas fizeram muitas pessoas relembrarem, bem como viverem momentos felizes. Essa é a minha maior alegria, além da certeza de meu dever cumprido, não só como profissional, mas como ser humano, expressando minha sensibilidade e amor ao próximo através da música. Agradeço, aqui ela está dizendo, a imprensa escrita, falada e televisionada, como diz o nosso querido amigo vereador Calinho, que sempre enaltecem e divulgaram o trabalho da Lilian. Lilian, a pianista, uma carioca apaixonada pelo Brasil. Vale a pena a leitura. Lilian aqui acaba homenageando várias pessoas, inclusive o nosso querido amigo, que é quem vos fala, Rafael. Agradeço bastante por isso. Queridos amigos, o vereador Cleiton acabou falando sobre o fórum que acabou acontecendo, sobre a educação. Algumas emendas estão sendo tecidas por alguns vereadores. Eu acabei fazendo uma indicação ao prefeito municipal, até gostaria que ele se sensibilizasse e acatasse pelo menos algumas ideias. Uma delas aqui, o 1.1, passa a vigorar. Universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 a 5 anos e ampliar até 2025 a oferta de educação infantil de forma, no projeto original, 50%. Por que não 100%? Então, a gente gostaria que isso voltasse do próprio Executivo para esta casa com essa emenda. Assegurar, no caso, na 1.17, assegurar os profissionais da rede pública de educação infantil um plano de carreira valorizando o auxílio por meio de bolsas através de construção de instrumento específico na lei orgânica para este fim. Algumas mudanças que a gente também está querendo traçar em relação à lei orgânica. E, por último, assegurar a contratação de uma orientadora para cada 200 alunos e assim sucessivamente. Se o Executivo assim entender por válido, seria muito bem-vindo para esta casa essas mudanças, se não, fazer o quê? E outro motivo, como disse o nosso querido amigo vereador Tiago, é uma coisa que assombra a gente, realmente o vereador Tiago não está aqui para poder ouvir essa fala, mas é a falta de segurança na nossa cidade, não só a nossa cidade, o nosso estado e todo o nosso país. Ontem, 4 pessoas ligadas a este vereador acabaram sendo vítimas de assalto, em pontos diferentes da cidade, é claro. Uma na esquina da Rua Camboriú, com a Joca Brandão, bem próximo a uma construtora que ali tem. Uma pessoa vinha caminhando do Comper e acabou sendo seguida no entorno dessa esquina. Nesse cruzamento, um meliante de bicicleta acabou puxando a bolsa dessa cidadã
que ela até liberou o nome, mas não vou falar o sobrenome, a Juliana, acabou puxando, arrebentou a alça dela, ela acabou caindo no chão, se machucou, e lá se foi o bandido fugindo com os seus pertences. Um outro momento foi um adolescente com R$6 no bolso e acabou entrando aos prantos na empresa dos meus pais, chorando que tinha acabado de ter sido assaltado, nem com o celular ele anda mais. Então a gente vê em 3 meliantes, dois numa bicicleta e um na outra, acabaram cercando ele bem próximo a José Eugênio Miller e acabaram levando os R$6 dele. Numa outra ocasião, deixando bem claro para aqueles que sacam dinheiro em caixas eletrônicos, às 3 horas da tarde, na rua Indaial, uma rua muito bem movimentada, o cidadão sai do caixa eletrônico e na sinaleira do Compre Forte acabou sendo abordado por 2 meliantes numa motocicleta, mostraram a arma e levaram a carteira com o dinheiro que havia acabado de sacar para fazer a sua feira. E um outro momento, na Rua Brusque, um adolescente saindo da sua escola, indo para sua casa, a mesma coisa. Com uma faca, acabaram levando o celular. Até quando? Até quando, senhor governador? Próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Carlos Augusto da Rosa. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela presença. Quero, nesse momento, também agradecer a presença dessa minha filha amada Natália, que hoje comparece na Casa Legislativa, aos nossos telespectadores. Eu quero hoje relatar 2 coisas da comunidade itajaense, uma triste e a outra alegre. Mas vamos começar pela alegre. Dentro do meu bairro, uma mãe desesperada, do Maurílio, com uma filha de 23 anos grávida. Foi bater o ultrassom no período de 5 meses, e quando foi lá na ultrassom, constatou que a gravidez dela, claro, gêmeos, mas com feto colado, juntos. A mãe ficou apavorada e começou uma batalha com uma gravidez de risco, e assim foi puxado todo o arco competente. E semana passada, ela já estava com 7 meses, vereadora Neuza, e nós não temos, assim, diagnóstico, dentro nós não temos alta complexidade, nem por caso dela, nem em Itajaí, nem na grande capital, que é Florianópolis. Correram para Porto Alegre, mesma coisa, e lá realmente não tinha ninguém que submetesse a esse tipo de tratamento. Mas aí, com a luta, e jogamos a responsabilidade através da Defensoria Pública, fui o órgão com elas na 17ª Regional da Saúde. Hoje, pela graça de Deus, quando a gente coloca tudo no lugar, foi agendado para ela no Hospital das Clínicas em São Paulo, para ver aquela mãe, aquela filha carente, e eu tenho certeza que na quinta-feira elas vão embarcar no aeroporto, e eu tenho certeza que na sexta-feira os exames, a cirurgia vão ser feitas. Quero agradecer profundamente ao superintendente da 17ª Regional, Arnaldo Schmidt Júnior, e principalmente a Simone, que faz realmente aqueles encaminhamentos fora do domicílio. A essas 2 personalidades eu quero agradecer em nome de todos os familiares. Foi luta. E graças a Deus eu tenho certeza que vão fazer a cirurgia no Hospital da Clínica. A outra menção triste que eu trago na tribuna da Câmara é quando se mexe na família, quando se mexe no pão de cada dia, e o meu Deus diz, ai de quem mexer num pequenino meu do alimento dele que ele coloca na mesa. E é triste, gente, é lamentável, que eu quero dizer para vocês que quase 200 famílias vão ficar desempregadas através do camelódromo. Que amanhã expira o prazo de ser realmente eles tirarem dali dentro. E aí eu pergunto, senhor presidente, por que não tiraram aqueles que estão lá num patrimônio público municipal, que é lá no Clube Náutico Marcílio Dias, 29 lojas sem pagar bits, não tem alvará, não tem nada. E ao mesmo tempo essa casa entrou com uma ação e até agora não foi tomada providência nenhuma. Agora foram ali no shopping das pessoas que eu posso dizer carente. É ali só quem vai é pessoa, sempre pessoa carente no camelô. E amanhã vai ser desativado tudo com uma ordem judicial que teve. Estou aclamando amanhã no gabinete do prefeito Jandir Bellini. Quando se mete em família, mexe comigo. Eu sei como é que é esse problema.
Mexe pão de cada dia, vereador Nelson. E aquele camelódromo ali está 30 anos ali dentro. 30 anos. Não tem projeto nenhum para edificar ali dentro. Se tirar o camelódromo ali, vai virar mais, eu digo para a comunidade, é uma Cracolândia. Porque todo dia é mãe, todo dia é pai, desesperado, com seus filhos caindo na droga, e a droga está sendo distribuída no Parque Ecológico do São João, lá na Igrejinha Imaculada, em todas as praças está acontecendo. E vai mais uma praça servir para traficantes e tirar os camelôs de lá, tirar o pão de cada dia. É a minha revolta como parlamentar nessa casa, porque nós temos que dar emprego, estão trabalhando ali sério. E cada box dali são 53, trabalha 4 famílias e sobrevive de 4 famílias. Então é o meu desabafo nesse momento. Eu não quero estar na pele daqueles pais que estão ali, que têm ensino, têm casa para pagar, têm carro que compraram realmente, que dão a sustentabilidade de tudo ali. É sério o que eu estou fazendo. Amanhã eu vou falar com o professor Bellini, o prefeito Jandir Bellini, com a Procuradoria-Geral do município, se for até o Ministério Público, para que sensibilize. O governo tem que se atuar. Vamos arrumar outra área. Em tudo quanto é circunstância, em tudo quanto é cidade, tem um camelódromo. Tem um camelódromo. Ou que eles querem fazer o quê? Avanço para a Feira do Brás, que pega o nosso dinheiro, leva lá para São Paulo, e os nossos aqui como é que ficam? Então é lamentável que isso venha a acontecer. Estou indignado mesmo, dou sustentabilidade já desde 95 ao governo e à minha cidade. Eu não admito realmente. Muito bem. A vereadora Ana, senhor presidente, a vereadora Ana acabou se inscrever. Pois não, o uso da sem problema. Meu boa noite a está todos. garantido o uso dos 5 minutos. Muito Obrigado, senhor obrigada. presidente. Eu até pensei que esse assunto ia ser abordado e ele foi, só que de uma maneira diferente. Eu quero falar em responsabilidade, eu quero falar de pouco caso, eu quero falar de inconsequência, eu quero falar de Prefeitura Municipal de Itajaí. É incrível a forma que a Prefeitura de Itajaí acredita que está acima da lei. Da forma que ele desprestigia essa casa. Da forma que ele prejudica indiretamente e mais tarde diretamente os itajaienses. Estava eu em casa assistindo televisão e na hora da propaganda vi uma chamada do governo federal dizendo que estava expirando o prazo para que os municípios terminassem o plano municipal de ensino. Pois bem, eu sou vereadora. Está expirando esse prazo, cadê esse projeto? Passou mais um dia, passou mais 2 dias, até que na semana passada, ali pela 4ª, quinta-feira, o projeto entrou. Só que a propaganda foi clara que a data da votação desse projeto é amanhã. Amanhã. E essa casa, senhores, ela tem regras. O prefeito de Itajaí parece não conhecer, mas ela tem e sempre teve. Porque um projeto, quando chega nessa casa, tem que passar 10 dias para uma comissão, 10 dias para outra. Para quê, senhores? Simplesmente para os vereadores ter conhecimento do que trata a matéria. O Plano Municipal de Ensino trata de assuntos altamente polêmicos, que por mais que a Prefeitura de Itajaí tenha dito que foi bastante conversado, 1 ano de conversa, e quer que essa Câmara vote a toque de caixa, 1 ano. Eu conversei com várias autoridades, conversei com colégios particulares, procurei esses profissionais, eles não foram procurados. Senhores, nesse projeto diz, por exemplo, que a orientação sexual se inicia com criança de 6 anos de idade. É cedo? É tarde? Eu não tenho tempo de ouvir um pedagogo, de um psicólogo. Eu não ouvi um conselheiro tutelar. Eu não falei com um profissional. Eu não sei se essas pessoas estão capacitadas para fazer essa abordagem. Eu sei que sim, isso foi um estudo do governo federal. Agora um estudo muito amplo. Não necessariamente essa idade precisa de ter idade aí. Certo, vereador Tiago? Então nós temos que fazer uma avaliação, o que é melhor para os nossos. E essa avaliação é como é feita, senhores? Estudando, sentando, conversando. Não enfiando o projeto a toque de caixa. Não da forma que está sendo feita. A Prefeitura de Itajaí tem feito nessa casa. Não é assim, senhores. Agora, amanhã, se o senhor prefeito dizer que perdeu cerca de 200 mil ou 300 mil reais que poderia pegar governo federal por conta dessa casa, eu vou processá-lo. Vou processá-lo porque ele está sendo irresponsável. Da mesma forma que ele foi irresponsável quando aconteceu no Conselho Tutelar. Havia nessa casa um projeto para ter 2 conselhos tutelares. Por politicagem, porque ele não chegou no consenso do bloco dele, do governo, entre os vereadores dele, ele resolveu tirar o projeto. E prejudicou, senhores, centenas de itajaienses, se não milhares. Crianças
das nossas. E agora, novamente, senhores, na educação. E me dói, vereador Maurílio, me dói, porque é uma programação para daqui a 10 anos. Tem que ter todo um estudo. E se ele teve 1 ano, por que essa vereadora tem que ter 4, 5 dias? Daí soube, então, que a Prefeitura de Itajaí não tem pressa para votação. Que ela entende que basta que o projeto esteja na Câmara dentro do prazo e não a votação dela. Eu quero crer que o senhor prefeito esteja certo, senhores. Porque se ele não estiver, o senhor tenha certeza que ele terá, mais uma vez, a voz da justiça. Porque cansa, senhores, cansa. Então eu vi as palavras comedidas aqui sobre o assunto do vereador Rafael, as palavras comedidas aqui sobre o assunto do vereador Cleiton, mas eu gostaria de repassar isso para os senhores, porque eu tenho dúvidas e não gosto de votar com dúvidas, principalmente quando se fala em educação, principalmente quando se fala do futuro da nossa cidade. Era isso, meu boa noite a todos. Encerrados da tribuna, senhores vereadores. Senhor presidente, eu me inscrevi. Olha, eu continuo franqueando, mas por gentileza, não me deixe encerrar para depois dizer que querem falar. Paulo Amante, fica à vontade. Eu gostaria muito que vocês continuassem se inscrevendo para ter apenas ordem, para mim saber, para que eu possa saber. Está escrito? É isso. O Fernando Pegorini acabou se inscrevendo agora, 19h38, exatamente, senhor presidente. Muito bem. Vamos prosseguir. Senhor presidente, senhores vereadores, o público, a imprensa, eu na última semana eu participei de uma reunião de colegiado na Câmara na Prefeitura Municipal e, inclusive, foi debatido a questão do projeto da educação, do Plano Municipal de Educação. A Prefeitura encaminhou esta casa, eu não entendo por que tanto alarme, por que tanto barulho, tá? Eu não entendo por que tanto barulho, tanta, né? Até porque não há necessidade. O governo encaminhou a esta casa um documento, acredito que todos os seus vereadores devam ter recebido nos seus gabinetes. E fica bem fácil exposto, salvo o melhor juízo, do entendimento significatório. A Câmara não tem qualquer obrigação de aprovar o plano da educação até dia 26/6/2015. Primeiro porque tal obrigação não vem estabelecida na lei federal, que trata da matéria. Em segundo lugar, porque consta no tal dispositivo que o Plano Municipal de Educação seja elaborado naquele prazo e não que a lei seja prolongada até o mesmo prazo. Haja vista que o Poder Legislativo, através do seu regimento interno, tem os prazos previstos para tramitação da matéria, prazo para apresentação de emendas, etc., que, por certo, ultrapassarão o prazo mencionado. Não entendo por que barulho. A responsabilidade, sim, está aqui. O próprio governo encaminha esta casa, dando autonomia a todos os seus vereadores para que façam suas emendas, para que se ajude a corrigir qual é o problema. Eu vejo, tem horas assim que eu não consigo. Inclusive, eu fui pedir que eu tinha um entendimento que o projeto teria que ser votado até amanhã. Eu também tinha esse entendimento. Mas o governo entende que não há necessidade. E foi melhor assim. Se o governo entende, ele colocou no papel, encaminhou esta casa, passa sim a responsabilidade de ser do Executivo e não desta casa e muito menos de seus vereadores. Obrigado. Vereador, o último inscrito nesta lista é o vereador Fernando Pegorini. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Em nome do nosso presidente Luiz Carlos Pissetti,
Cumprimento os demais vereadores desta casa. Quero cumprimentar o Álvaro Castro, que se fazia presente, o Álvaro Castro Sopra do Siri, cumprimentar o professor Pedro Giraldi, cumprimentar todos que nos assistem aqui na Câmara de Vereadores, que se fazem presentes, que nos assistem pela TV Câmara. E falando do Porto de Itajaí, eu não poderia deixar de falar, vereador Tiago, até porque meu sogro, ele é conferente do Porto. O senhor Ronê Ferreira já está há pelo menos 30 anos trabalhando no Porto de Itajaí, é trabalhador portuário avulso, e também já advoguei, e advogo ainda para alguns trabalhadores portuários de todos os sindicatos aqui de Itajaí. E é fácil a gente dizer, responsabilizar o governo municipal por tudo que está acontecendo, mas eu me lembro da Lei 8.630, que regulava os portos organizados através da atividade portuária, o OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, e a Lei 12.815 veio revogar esta lei. E foi uma lei que veio para prejudicar severamente o nosso Porto de Itajaí. É uma lei que veio da nossa presidenta, nossa querida presidenta Dilma Rousseff, e que foi beneficiar alguns colegas, na época que eu me lembro, o seu Ike Batista, outras pessoas que têm participação em portos privados. Então, a gente eu fico muito triste, pelo que vem, ao invés do governo federal vir ajudar o município, ele veio só prejudicar o nosso município. Então, eu me coloco aqui como parente de um trabalhador portuário, aqui o Sandro Vargas também se faz presente, do Sindicato dos Estivadores. Só quem é parente, quem tem algum amigo, alguma pessoa, um ente querido que trabalha no Porto de Itajaí, sabe o que eles estão sofrendo nesse momento. Eu não tenho dúvida, vereador Oswaldo Mafra, e aqui eu não estou acusando ninguém, mas não tenha dúvida que tem coisa aí da APM com essa situação, porque eles estão forçando muito tempo, os sindicatos, e o Sandro sabe disso, para que eles se aposentem aqui no município de Itajaí, para que os trabalhadores portuários avulsos comecem a trabalhar no vínculo. E é isso que eles estão forçando, querendo levar tudo lá para o Porto de Navegantes, até tem ação judicial nesse sentido, é um grande absurdo. E te falo aqui também, a Vossa Excelência, vereador, foi muito bem lembrado, o que o vereador Acácio nos colocou. Eu não participo do governo, que tem essa frase que Vossa Excelência colocou aqui, da galinha dos ovos de ouro, isso não faz parte do meu governo, Isso aí era do governo passado. Muito obrigado. Com a palavra, muito bem, senhores. Encerrado. Deixo a palavra ao vereador Oswaldo Mafra. Perdão, vereador. Bom, vereador, só ia dizer para o senhor que quando foi fazer a luta contra essa lei que a Dilma instituiu, beneficiando os portos privados, o único deputado federal que tomou à frente disso e fez uma luta ferrenha foi o deputado Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força. E nós fizemos muita manifestação aqui em Itajaí contra essa lei. E muita gente ficou de braço cruzado. Hoje estão pagando o preço e caro. E pode ter certeza, daqui uns dias a gente vai ter aí muito menos que a gente está vendo. Vereador. O vereador Dedé, primeiramente, já lhe concedo. Só para ajudar, vereador Pegolini, para dizer que o trabalhador portuário fez a parte dele. Em 2006, a média da estiva, a média salarial 3.619. Desculpa, 4.689. Hoje a média é 3.619. Quer dizer, ele já achatou o salário dele, ele já fez a parte dele. Faltam outros agentes, os outros entes fazer a sua parte também. O problema, vereador, é que o Porto de Itajaí olha para o Porto de Navegantes como se fosse um parceiro, quando, na verdade, ele deveria olhar como se fosse um concorrente. Esse é o pecado. Obrigada. Sim, muito obrigado. Presidente. Senhores. Presidente, aqui o vereador Acácio. Pois não.
O vereador Pegorini citou meu nome na tribuna. Eu quero evocar o regimento interno e quero me defender. Pois não. E eu quero falar ao vereador Fernando Pegorini que nem deveria até defender o governo lá atrás, onde vocês falavam que estava detonando com o Porto, onde naquela época, aquele governo, que eu nunca fiz parte daquele governo, mas o Porto foi da época que mais faturou, foi naquela época. E esse governo que hoje está no comando do município, está levando o Porto a esse caos que está. Que o futuro é pior do que está hoje, tá, pessoal? O futuro é pior ainda. Tá? Então, quando eu falo que o nosso Porto realmente era ou é a galinha de ovos de ouro, é porque naquela época que Vossa Excelência falou que aquele governo que administrava a nossa cidade, mais uma vez, que eu não fazia parte, tá? Realmente o Porto faturou bastante. E agora esse governo está jogando o nosso Porto ao caos. Tá? E a tendência é piorar e cada vez piorar mais. Infelizmente, esse governo está deixando o governo do município de Itajaí e junto com ele está deixando o Porto numa situação precária. E é uma tristeza, não só para mim quanto vereador, mas também como cidadão que eu sou aqui de Itajaí, e também aos portuários que me fazem, que as pessoas cobram da gente na rede social. Então eu tenho aqui que falar as coisas realistas. Não venho aqui falar coisas que não são reais. Obrigado, presidente, pela parte. Muito bem, senhores, encerrados da tribuna, nós vamos pedir a complacência dos senhores para suspender o intervalo regimental e continuar. À minha direita, todos concordam, à minha esquerda também. O intervalo está suspenso, a sessão continua, a ordem do dia. Antes da ordem do dia, dar ciência a todos que pela pauta regimental, o projeto Fernando Pegorini, vereador Fernando Pegorini, projeto de lei ordinária 60/2015, está apto à votação. Eu tenho 60 dias para colocá-lo na pauta, mas farei já para a próxima sessão em homenagem ao vereador. Ordem do dia, em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 81, de autoria do Executivo, autoriza a abertura de decreto adicional suplementar para atender às despesas da Secretaria Municipal de Administração. Está em discussão. Em votação. Senhores, aprovado por unanimidade do plenário, as ausências já consignadas, a do Laudelino Lamin, naturalmente justificada. Encerrada a ordem do dia, para a próxima sessão, em primeira discussão, o projeto de lei ordinária referido, do vereador Fernando Pegorini, lei ordinária 60/2015. Em segunda, o projeto recentemente votado, 81, PLO 81/2015. Senhores... Questão de ordem, senhor. Pois não. Só lembrando os vereadores, amanhã, às 9 horas, aqui na Câmara, saída para a nossa reunião com o secretário de Segurança em Florianópolis. Obrigada, presidente. Muito bem. Senhores vereadores, antes de encerrar, quero fazer um apelo a Vossas Excelências. Há aquele encontro em Urubici e muitos vereadores manifestaram interesse de ir. Não tem problema, fui eu mesmo que disponibilizei. O problema é que dia 2 tem sessão. Naturalmente que não posso liberar todo mundo para ir e suspender a sessão por volta de quórum. Então, gostaria que os senhores líderes de cada partido fizessem a gentileza de líder da minoria, porque a minoria são 8, não é mais os outros partidos, indicassem 1 ou 2. Por gentileza, não vamos deixar a Câmara sem quórum. É o apelo que faço à consciência de cada um dos senhores e aos senhores líderes para poderem negociar isso durante o tempo que dispõe. Muito bem. Agradecendo ao Deus o auxílio na condução dos trabalhos, a presença dos senhores vereadores, funcionários, a imprensa, telespectadores e público. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, quinta-feira que vem, 25 de junho, dia do meu aniversário. Não estarei aqui. Quem vai tocar a sessão é a vereadora Ana e já determinei a controladoria que faça o corte do meu salário, porque não tenho justificativa, senão de fugir do meu aniversário. Senhores e senhoras, declaro encerrada a presente sessão. Desejo a todos boa noite e boa sorte.